Bom dia, meus amores. A gente vai começar o nosso terceiro módulo, né, com o livro. E é de suma importância que vocês tenham a mente aberta, porque esse período a gente já vai começar a conversar um pouco sobre os órgãos reprodutores femininos e masculinos. Então a gente vai falar do corpo masculino, do corpo feminino, a gente vai conversar sobre o ciclo da mulher, que é a menstruação, a gravidez, um pouco, a gente vai entender um pouco desse universo que envolve a relação do homem e da mulher. Então a gente vai tentar fazer isso da forma mais natural possível, quebrar esses tabus, quebrar a vergonha, né? Ou achar que a gente está aprendendo coisa errada. A gente precisa entender um pouco do nosso corpo. Então esse capítulo eu sei que a gente vai tocar em assuntos íntimos nossos, mas que a gente precisa entender e aprender a entender o que acontece com a gente, com o nosso corpo. E entender que falar sobre isso é normal, tá? Não tem nada assim de não. A gente vai só entender, passear pelos nossos corpos e entender como é que funciona tudo isso. Esse ciclo menstrual feminino, como é que funciona a questão da gravidez, né? E é só isso, tá? Não é uma aula de sexo ou nada disso, né? A gente só vai entender um pouco do nosso corpo. Mas eu preciso que vocês tenham a mente aberta, porque senão a gente não vai conseguir avançar na matéria, tá? Então a gente já entra na página 202 falando da importância da reprodução. A gente sabe que nós somos capazes de nos reproduzirmos, né? A gente entende que todos os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e depois morrem. A gente aprende isso lá atrás. Então, a reprodução, ela faz parte do ciclo da vida, né? Sem a reprodução, a gente não teria a superpopulação no nosso planeta, a gente não teria mais indivíduos, né? Então, para que seja cíclico, né? O nascimento, né? A parte madura da vida e depois a morte, e depois mais nascimento, se não houvesse, a Terra estaria vazia, né? Então a gente entende que no ser humano a reprodução ela é sexuada. Por quê? Porque ela precisa de células específicas, tá? Elas precisam de gametas masculinos e gametas femininos, ou seja, precisa do espermatozoide do homem, precisa do óvulo da mulher, os dois fecundados juntos, aí da reprodução. Então, quando precisa de gametas masculinos e femininos, é porque essa reprodução ela é sexuada, tá? E isso acontece devido a uma divisão celular que a gente chama de meiose. Então, aqui no livro, a gente vai ver que a gente tem uma bolinha com o número 46, e aí se divide 23 para um lado, 23 para o outro, e depois vai se dividindo, tá? Esse processo de divisão celular é a meiose, né? Então, quando tem a junção de gameta masculino com gameta feminino, se unem e depois eles começam a se dividir, tá? Até que vem a formação do embrião e tudo mais, acontece várias divisões celulares, e são essas divisões celulares que constam no beta-HCG quando a mulher faz e vê que está grávida. Quanto mais se multiplica, mais o número aumenta, né, do HCG, que é o hormônio que identifica que naquele corpo está acontecendo, uma reprodução, tá bom? Então a gente vai entrar agora na 203 para falar sobre a puberdade. A puberdade, ela é o processo de amadurecimento dos nossos corpos, tá? Então lá ele começa falando que o ser humano, assim como outros animais, não nasce com a capacidade de gerar um novo indivíduo. Para isso ele precisa se reproduzir, né? E para se reproduzir, o corpo precisa passar por mudanças, né? Então, a gente não é igual a alguns seres que eles nascem e só precisam amadurecer pele, pelo, enfim, e aí já está pronto para se reproduzir. A gente precisa de um amadurecimento, né? Então, a gente tem o corpinho lá do bebê quando nasce. Peraí, que é o alarme do meu remédio. A gente tem o corpinho do bebê, daqui a pouco cresce mais um pouquinho, vira uma criança, cresce mais um pouquinho, vira um adolescente, cresce mais um pouquinho e vira o adulto. Aí aqui ele vai contar um pouco da história
da N, mas eu quero ler aqui esse pedaço para vocês. A puberdade tem como objetivo final a aquisição da maturidade sexual, caracterizada pelo amadurecimento dos caracteres sexuais primários, que são os genitais e os gonádicos, tá? Esses gonádicos aí são células sexuais. Pelo surgimento e amadurecimento dos caracteres sexuais secundários também, que são as mamas, os pelos pubianos e o das axilas, né? E pelo crescimento rápido. A gente chega numa idade que a gente começa a crescer, assim, muito rápido. Na página 204, a gente vai ver tanto no homem quanto na mulher o crescimento. Então, a gente tem lá fase A, B e C, tanto no homem quanto na mulher. E naquela fase B é que a gente diz que é a puberdade. É quando a gente começa a ver que nos homens a laringe aumenta, né? A voz começa a passar pela transição de engrossar nos meninos, né? Começa a ter, a criar pelo, né? Começa a aparecer um pouquinho de barbinho, um pouquinho de bigodinho, né? Na mulher a gente já vê as mamas aparecendo, né? A gente vê também esses pelos pubianos aparecendo. Aí entra o processo de menstruação, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, né? Então, a gente vai ver, né, que conforme a gente cresce, o nosso corpo ele vai passando por modificações, ele muda, tá? E essa mudança a gente chama de puberdade. Isso é normal de acontecer, principalmente nas meninas, que isso acontece com todas, né? Um peito cresce mais do que o outro, a gente fica meio torta, assim, meio estranho. Os homens, os meninos falam meio esquisito, meio desafinado, e isso é normal, tá? Isso passa, é uma fase, todo mundo passa e isso passa, né? As modificações físicas que acompanham a puberdade são causadas por alteração na produção de hormônios sexuais. Os meninos, eles produzem a testosterona, né? E as meninas, o estrógeno e o progesterona. Esses dois nomes são importantes de vocês marcarem, tá? E gravarem. E aí agora a gente vai começar a entrar no sistema genital masculino. Eu vou soltar esse vídeo para fazer outro.